Número 3. Brad Sigmund. Brad Heath Sigmund nasceu em novembro de 1957 na Carolina do Sul. O pai dele era do exército, e Sigmund e sua família, que incluía 4 irmãos mais novos, se mudavam com frequência. O pai de Sigmund tinha problemas com álcool e era abusivo com a mãe de Sigmund. Sigmund frequentemente se machucava ao tentar proteger sua mãe. O primeiro contato de Sigmund com a lei foi em maio de 1976, quando ele foi preso por cometer um assalto à mão armada em um restaurante em Greer, Carolina do Sul. O resultado dessa prisão não é conhecido. O que se sabe é que no ano seguinte ele se casou e sua esposa, Cheryl, deu à luz seu filho pouco tempo depois do casamento. Na década de 1980, Sigmund teve problemas com abuso de substâncias. Sigmund e Cheryl se separaram e passaram a viver em casas diferentes. Em 17 de novembro de 1990, Brad Sigmund, de 33 anos, foi até a casa de sua esposa, de quem estava separado, e de seu filho de 12 anos em Manning, Carolina do Sul. Cheryl recusou sua entrada e trancou as portas. Ela também ligou para o 911. Sigmund conseguiu arrombar a porta dos fundos e entrar na casa. Depois, ele estrangulou Cheryl. Cheryl conseguiu pegar sua arma e disparou 3 ou 4 tiros. Sigmund foi baleado várias vezes no estômago. O filho deles, de 12 anos, também foi baleado no braço. O garoto não ficou muito ferido e foi liberado do hospital pouco depois. Sigmund teve alta do hospital após uma semana. Não se sabe se alguém foi acusado em relação ao incidente. Em 1998, Brad Sigmund começou a namorar Rebecca Barber. No entanto, no início de 2001, Rebecca terminou o relacionamento. Ela se mudou para a casa de seus pais, David e Gladys Lark, em Blue Ridge, Carolina do Sul. Na manhã de 27 de abril de 2001, depois de passar a noite bebendo e fumando crack, Brad Sigmund foi até a casa de David e Gladys. Quando ele chegou, Rebecca não estava lá porque tinha levado seus filhos para a escola. Sigmund invadiu a casa. Ao ver Sigmund, David pediu que Gladys pegasse sua arma, e ela foi para a sala de estar. Sigmund havia levado um taco de beisebol e golpeou David, de 62 anos, várias vezes na parte de trás da cabeça. Depois, ele foi à sala e atingiu Gladys, de 59 anos, com o taco. Depois, ele voltou para a cozinha e acertou David várias outras vezes, e fez o mesmo com Gladys. Tanto David, de 62 anos, quanto Gladys, de 59 anos, foram atingidos 9 vezes na cabeça com um taco. Eles morreram em poucos minutos. David então pegou a arma do casal e esperou até que sua ex-namorada, Rebecca Barber, chegasse em casa. Ao chegar à varanda, ele a obrigou a entrar no banco do passageiro do carro dela. Em seguida, ele entrou no banco do motorista e saiu dirigindo da casa. Alguns quilômetros depois, Rebecca pulou do carro e correu. Sigmund parou o carro e atirou em Rebecca. Ela foi atingida no pé e caiu no chão. Sigmund se aproximou dela, apontou a arma e puxou o gatilho. Ele tinha ficado sem munição. Outro carro chegou na área e Sigmund voltou para o veículo. Em seguida, ele acelerou e foi embora. O motorista foi a um posto próximo e chamou o 190. Rebecca foi levada para o hospital e sobreviveu. A polícia achou os corpos dos Larks em casa. Brad Sigmund desapareceu e virou um fugitivo procurado. A mãe de Sigmund cooperou com os investigadores e autorizou a polícia a rastrear as ligações dele. Sigmund foi achado 11 dias depois em um acampamento a mais de 200 quilômetros de distância em Gatlinburg, Tennessee. Ele foi preso sem incidentes. Sob custódia, Sigmund admitiu ter matado o casal a golpes de taco de beisebol.
Brad Sigmund foi a julgamento em julho de 2002. Era certo que Sigmund cometeu os assassinatos, e seus advogados admitiram. Eles tentavam impedir que ele fosse condenado à morte. Na Carolina do Sul, a pena de morte pode ser aplicada quando há determinados fatores agravantes. A promotoria argumentou que Sigmund torturou o casal, o que era um dos fatores agravantes. A defesa disse que os assassinatos podem ter acontecido relativamente rápido, portanto, não foi tortura. Os assassinatos podem ter ocorrido em 1 minuto e 39 segundos, então as vítimas talvez não tenham sofrido por muito tempo. No entanto, havia agravantes, como ele ter matado 2 pessoas. Outro fator agravante é se um assassinato foi cometido durante uma invasão de domicílio em qualquer grau. Isso inclui invadir a casa de alguém, o que Sigmund fez. O julgamento durou 3 dias. Antes que o júri fosse deliberar, Sigmund fez algo incomum. Ele se dirigiu ao júri e disse que havia assassinado David, de 62 anos, e Gladys Lark, de 59 anos. O júri levou menos de 1 hora para considerá-lo culpado. Na audiência de sentença, Sigmund testemunhou novamente. Ele disse, abre aspas, eu mereço morrer? Provavelmente sim. Provavelmente sim. Eu não quero morrer. Isso mataria minha mãe, meus irmãos e irmãs, meus 2 filhos e minha filhinha. Fecha aspas. A promotoria pediu ao júri que desse a Sigmund a mesma misericórdia que ele teve com David e Gladys Lark. O júri deliberou por 2 horas e meia. Eles sentenciaram Sigmund à morte por injeção letal. Sigmund recorreu várias vezes, mas todos foram negados ou rejeitados. Sigmund estava originalmente programado para ser executado em 12 de fevereiro de 2021. Porém, 1 semana antes da execução, ele recebeu suspensão indefinida. O Estado não tinha os medicamentos para executar alguém legalmente. Como a injeção letal era a única forma de execução na Carolina do Sul, a Suprema Corte da Carolina do Sul decidiu que Sigmund não poderia ser executado. Meses depois, em maio de 2021, a Carolina do Sul mudou a lei para incluir outras 2 formas de execução, o pelotão de fuzilamento e a cadeira elétrica. O preso condenado poderia escolher como queria morrer. A data de execução de Sigmund foi marcada para 18 de junho de 2021. Em 17 de junho de 2021, um dia antes de sua execução estar marcada, a data de execução de Sigmund foi suspensa, porque o Estado não havia organizado um pelotão de fuzilamento. Eles também não tinham uma câmara de execução adequada para a morte por pelotão de fuzilamento. A execução dele foi remarcada para 13 de maio de 2022. Mas, em abril de 2022, a execução foi interrompida novamente. 4 detentos condenados processaram o Estado, alegando que a morte por pelotão de fuzilamento ou eletrocução seria extremamente dolorosa e constituía punição cruel e incomum. Em 2023, a Carolina do Sul adquiriu os medicamentos adequados para a injeção letal. Em 31 de julho de 2024, a Suprema Corte da Carolina do Sul decidiu que o pelotão de fuzilamento e a cadeira elétrica eram formas legais de executar alguém e que isso não constituía punição cruel e incomum. A Suprema Corte dos Estados Unidos já tinha decidido que esses métodos eram legais, por isso não puderam recorrer. Em fevereiro de 2025, Sigmund estava com a execução marcada para 17 de março de 2025. Sigmund recebeu a opção de escolher como queria morrer: pelotão de fuzilamento, cadeira elétrica ou injeção letal. Caso ele não escolhesse, seria executado na cadeira elétrica. Ele escolheu o pelotão de fuzilamento. Ele seguiu recorrendo da sentença de morte. No entanto, todos os recursos foram negados. A última refeição de Sigmund foi frango frito do Kentucky Fried Chicken, vagem, purê de batatas com molho, biscoitos, cheesecake e chá doce.
Por volta das 18h, ele foi levado para a câmara de execução que havia sido projetada para acomodar um pelotão de fuzilamento. Sigmund foi amarrado à cadeira e um capuz foi colocado sobre sua cabeça. Colocaram um balde sob a cadeira para coletar o sangue. O pelotão de fuzilamento tinha 3 voluntários da equipe da prisão. Todos os 3 tinham munição real em seus rifles. Às 18h05, eles dispararam seus rifles uma única vez no coração de Sigmund. Brad Sigmund, de 67 anos, foi declarado morto 3 minutos depois. O advogado de Sigmund divulgou declaração final em que ele condenou a pena de morte. Sigmund, que encontrou a religião na prisão, escreveu, abre aspas, olho por olho, foi usado como justificativa perante o júri para pedir a pena de morte. Naquela época, eu não sabia o quanto isso era errado. Por quê? Porque nós não vivemos mais sob a lei do Antigo Testamento. Agora vivemos sob o Novo Testamento. Fecha aspas. Brad Sigmund, aos 67 anos, foi a pessoa mais velha executada na Carolina do Sul. Desde que a pena de morte foi restabelecida em 1976, houve apenas outras 3 execuções por pelotão de fuzilamento nos Estados Unidos. As outras 3 aconteceram todas em Utah, sendo a última delas 15 anos antes, em 2010. Número 2. Roy Lee Ward. Dale é uma pequena cidade no sudeste de Indiana. No início de 2001, tinha pouco mais de 1.500 habitantes. Isso incluía Stacy Payne, de 15 anos, e sua família. Stacy era vista como tímida, mas diziam que ela começava a se soltar. Stacy era ativa em sua escola, onde ela tinha acabado de concluir o 9º ano. Ela era líder de torcida e da banda marcial. Ela também era voluntária em sua escola bíblica, ensinando arte para crianças. Stacy também trabalhava meio período em uma pizzaria. No dia 11 de julho de 2001, Stacy e sua irmã de 14 anos, Melissa, estavam em casa. Por volta das 12h30, Stacy estava relaxando e Melissa estava tirando um cochilo no andar de cima. Então, alguém bateu na porta. Stacy abriu a porta e encontrou Roy Lee Ward, de 29 anos, parado na soleira. Ward disse que tinha perdido o cachorro dele. Em seguida, ele forçou a entrada na casa de Stacy e a atacou. O som dos gritos de Stacy acordou Melissa. Ela subiu a escada e viu Ward agredindo sua irmã no andar principal. Melissa foi para o quarto dos pais, onde se escondeu e chamou a polícia. Os policiais chegaram minutos depois e entraram na casa. Encontraram Ward ensanguentado com uma faca na mão. Stacy estava viva e consciente, mas em estado terrível. Ela foi espancada e esfaqueada. A garganta e o abdômen dela estavam gravemente lacerados. Stacy foi levada ao hospital, mas, devido à gravidade dos ferimentos, foi declarada morta cerca de 4 horas após o ataque. A autópsia mostrou que ela sofreu agressão sexual, 5 facadas e 18 lesões por trauma contuso. Ward também utilizou um haltere no assassinato. Após o assassinato, muitos na região ficaram preocupados com Roy Lee Ward solto nas ruas. Nos 11 anos que antecederam o assassinato, Ward havia sido preso 26 vezes. Ele havia sido condenado 25 vezes e passou um total de 6 anos encarcerado. 15 desses casos envolviam prática de ato obsceno. Frequentemente, ele recebia suspensão condicional da pena e as sentenças eram cumpridas junto com outras penas que já cumpria. Com a indignação da comunidade, os advogados de Ward solicitaram 2 vezes a transferência do julgamento para outra comarca, mas ambos os pedidos foram negados. Roy Ward foi a julgamento em outubro de 2002. A promotoria disse que o caso era simples. Ward invadiu a casa, abusou sexualmente de Stacy e depois a matou.
Ward foi encontrado na casa com uma faca ensanguentada. O advogado de Ward não tentava provar sua inocência no caso da morte de Stacey. Na verdade, ele reconheceu que Ward a matou. Ele tentava evitar que Ward recebesse a pena de morte. Em Indiana, há condições específicas para condenação à morte. Uma das condições é se alguém morreu durante um abuso sexual. O advogado de Ward alegou que ele só assassinou Stacey, sem violência sexual. O advogado de Ward destacou que não foi encontrado sêmen na cena do crime. Ele também argumentou que Ward não teria tido tempo suficiente para cometer o abuso. No entanto, a promotoria tinha especialistas que testemunharam que a ausência de sêmen em um crime sexual não é incomum. Eles também argumentaram que Ward teve tempo de sobra para agredir Stacey antes da chegada da polícia. O júri deliberou por 3 horas e meia. Eles consideraram Roy Ward culpado de todas as acusações. Alguns dias depois, o júri deliberou sobre sua sentença. Após 90 minutos, eles recomendaram a pena de morte. Meses depois, em dezembro de 2002, o juízo sentenciou formalmente à morte. Os advogados de Ward apelaram da condenação. Alegaram que ele deveria ter tido a mudança de foro concedida. A comunidade ficou, compreensivelmente, indignada com o assassinato. Durante a preparação para o julgamento, jornais locais divulgaram o histórico criminal de Ward, mas esse registro não seria usado como prova. A Suprema Corte de Indiana decidiu que o júri pode ter sido tendencioso e que deveria ter havido mudança de jurisdição. Anularam a condenação de Ward e ordenaram um novo julgamento. O problema era que eles estavam tendo dificuldade para encontrar um novo local porque era um caso notório, bem conhecido em todo o estado. Após a anulação da condenação, Ward se ofereceu para aceitar prisão perpétua sem liberdade condicional ao se declarar culpado. No entanto, a promotoria não quis fazer um acordo. Mesmo assim, Ward se declarou culpado em maio de 2007 em um condado vizinho. Depois, houve uma audiência de sentença que durou 4 dias. O júri passou 45 minutos deliberando e então recomendou a pena de morte. Após algumas semanas, ele foi condenado à morte. Ward recorreu da sentença de morte, mas todos os recursos foram negados. Em agosto de 2025, a data de execução de Ward foi marcada para 10 de outubro de 2025. Ward pediu clemência ao governador. A petição ressaltou que Ward foi recentemente diagnosticado com transtorno do espectro autista. Ele também demonstrou remorso por suas ações. Sua pedido de clemência foi negada em setembro de 2025. Ward retirou 2 recursos que tinha pendentes e não solicitou a suspensão da execução. Em 9 de outubro de 2025, de acordo com o Departamento de Correções de Indiana, para a última refeição de Ward, foi servido um hambúrguer, um steak melt, batatas fritas, uma batata assada com manteiga, uma batata doce, 12 camarões fritos, frango alfredo e palitos de pão. O processo de injeção letal começou logo após a meia-noite de 10 de outubro de 2025. O diácono Brian Nosebush segurou a mão de Ward enquanto ele morria. Roy Lee Ward, de 53 anos, foi declarado morto às 0h33. Um representante disse que a última declaração de Ward foi, abre aspas, Brian vai lê-las, fecha aspas. Eles não explicaram o que ele quis dizer, mas presume-se que falava do diácono Brian Nosebush. Horas após a execução de Ward, seus advogados divulgaram uma declaração que ele queria como última. Ela diz, gostaria de voltar e mudar as coisas, mas não posso. Eu me odeio pelo que fiz. Se eu pudesse tirar toda a dor que causei a Stacey e a família dela, eu tiraria. Não há desculpa. Eu também magoei minha família. Eu queria poder tirar isso. Pedi perdão a Deus, mesmo não sentindo que mereço e não conseguindo me perdoar. Espero que minha execução traga paz à família da Stacey. Fim da citação.
Ward levou para o túmulo o motivo de ter atacado Stacy. Ele nunca confessou ou explicou por que a matou. Não se sabe se ele a conhecia e a perseguiu ou se foi apenas um crime de oportunidade. Número 1. Aaron Brian Gunches. Em novembro de 2002, Ted Price, de 40 anos, estava frequentando a escola de radiologia em Mesa, Arizona. Ele queria morar em alojamento estudantil, mas em novembro estava na lista de espera. Ele decidiu ficar com sua ex-namorada, Catherine. Eles estavam separados há anos após uma década juntos. Eles tinham 2 filhos, ambos adolescentes. Price ficou chocado com o estado da casa. Era um antro decadente onde vários usuários e traficantes de drogas dormiam. Catherine usava metanfetamina abertamente na frente das crianças. Price ficou incomodado com isso e, em 14 de novembro de 2002, ele e Catherine discutiram. Price ameaçou chamar o conselho tutelar. Catherine ficou furiosa e acertou Price no rosto com um telefone. Price foi derrubado no chão. Ele ficou atordoado, mas consciente. Catherine ligou para seu namorado de 31 anos e traficante de drogas, Aaron Brian Gunches. Ela supostamente pediu para Gunches cuidar de Price. Gunches foi à casa e alguns colegas de quarto de Catherine forçaram Price a entrar no carro dele. Gunches, supostamente, planejava levar Price à rodoviária e comprar uma passagem de ônibus para ele. Mas então, percebeu que não tinha dinheiro para isso. Então ele levou Price para o deserto e ordenou que ele saísse do veículo. Gunches então atirou 4 vezes no pai de 2 filhos, de 40 anos. Eles deixaram o corpo para se decompor no deserto. O corpo de Ted Price, 40 anos, foi encontrado semanas depois, em 10 de dezembro de 2002. Em 15 de janeiro de 2003, Gunches foi parado pelo patrulheiro rodoviário Robert Flanagan, 38 anos, durante uma abordagem de rotina no condado de La Paz, Arizona. Gunches atirou 2 vezes no policial e fugiu. Flanagan usava colete à prova de balas e uma bala atingiu o colete. A outra bala atingiu seu relógio de pulso. Então ele só sofreu ferimentos leves. Houve uma busca maciça por Gunches envolvendo mais de 50 policiais. O carro de Gunches foi achado abandonado cerca de 90 minutos após o tiroteio. Aaron Gunches, de 31 anos, foi encontrado escondido em um monte de feno 16 horas depois. Ele foi acusado de tentativa de homicídio. A polícia fez testes balísticos e confirmou que a arma usada para atirar em Flanagan foi a mesma que matou Ted Price, de 40 anos. Gunches também foi acusado de matar Price. Catherine e seus colegas de quarto nunca foram acusados em conexão com o assassinato de Ted Price. Em 2003, Gunches estava pronto para admitir culpa por assassinato e tentativa de assassinato. No entanto, a promotoria queria que ele fosse condenado à morte, e no Arizona, isso exige um julgamento completo com júri. Então, em 2007, Gunches foi a julgamento e foi considerado culpado de assassinato e tentativa de assassinato. Em 2008, houve uma audiência de sentença, e a promotoria argumentou que havia 2 fatores agravantes que tornavam Gunches elegível para a pena de morte. Um deles era que o assassinato de Price foi hediondo e depravado. O outro era que Gunches cometeu outro crime grave, que foi atirar no patrulheiro estadual Robert Flanagan. Na audiência, Gunches foi seu próprio advogado. Ele não apresentou nenhuma prova atenuante. O júri determinou que o assassinato foi hediondo e depravado e que ele também tentou matar o policial. Então, sentenciaram Gunches à morte. Então, em 2010, a Suprema Corte do Arizona revisou o caso e anulou a sentença. Concluíram que não havia provas suficientes para comprovar que o assassinato foi hediondo e depravado.
Price não sabia que seria morto, e Ganches atirou 4 vezes nele rapidamente. Qualquer um dos 4 tiros seria fatal. Então, pode-se dizer que Price não sofreu por muito tempo. No entanto, o outro fator atenuante permaneceu. No entanto, a sentença foi anulada. Em 2013, houve outra audiência de sentença. Ganches foi novamente condenado à morte. A sentença de morte de Ganches foi alvo de mais um recurso. Afirmou-se que Ganches não deveria ter sido seu próprio advogado na fase da sentença. Em 2016, a sentença foi mantida porque a Suprema Corte dos Estados Unidos já decidira que alguém pode ser seu próprio advogado. 9 anos depois, em novembro de 2022, Aaron Ganches fez algo incomum. Ele pediu para ser executado. Ganches disse que precisava ser executado para que, abre aspas, a justiça fosse feita e as vítimas pudessem finalmente encerrar esse capítulo, fecha aspas. Mas então, meses depois, Ganches retirou seu pedido. Ele disse que as execuções recentes eram, essencialmente, tortura. Em 20 de janeiro de 2023, a governadora do Arizona ordenou uma revisão do processo de execução no estado. Embora Ganches tivesse retirado seu pedido, um mandado de execução foi emitido. No entanto, o estado não era obrigado a realizar a execução. Como havia uma investigação em andamento, eles decidiram não executar Ganches. O mandado expirou em abril de 2023. No início de 2025, Ganches novamente pediu para ser executado e o estado estava preparado para realizar a execução. Planejavam executar Ganches em meados de março. Ganches, porém, queria que a execução fosse antes, em meados de fevereiro. Ele disse que a execução já estava atrasada. Ele acusou o estado de, abre aspas, estar enrolando, fecha aspas. O estado não apressou a execução. Em vez disso, a Suprema Corte do Arizona emitiu um mandado de execução e ele seria executado em 19 de março de 2025. Ganches não contestou o mandado de execução nem pediu clemência. A última refeição de Ganches foi um hambúrguer duplo ao estilo western, euros apimentados, anéis de cebola e baklava. Ganches não fez uma última declaração. Aaron Ganches, de 53 anos, foi declarado morto às 10h33 da manhã, no dia 19 de março de 2025. Obrigado por assistir ao vídeo de hoje. Se gostou, agradecemos se inscrever. Não se esqueça de ver nossos shorts no YouTube, Instagram e TikTok. Obrigado por assistir novamente.